Vamos trabalhar agora as transformações isotérmicas. Para começarmos, temos essas três figurinhas. Agora vamos imaginar que em um recipiente fechado com uma tampinha, que pode se mover para cima ou para baixo, e dentro desse recipiente a gente tem um gás, que será representado por essas bolinhas. Cada bolinha é uma partícula gasosa. Sobre esse gás, vamos aplicar uma pressão determinada, representada por esses pesos. A força-peso dessas duas amostras realizam sobre esse gás uma pressão, que vamos chamar de P. À medida que essa pressão é exercida sobre o gás, ele vai ocupar um volume, chamado de V. Agora vamos imaginar o seguinte: a gente vai retirar uma dessas amostras de massa, reduzindo assim a pressão pela metade. Se a pressão foi reduzida, a tampinha, no caso, será empurrada para cima. Sendo assim, o volume ocupado no final vai ser o dobro. Se fizéssemos ao contrário e duplicássemos a pressão, o volume vai diminuir, ou seja, o volume vai cair pela metade e o espaço ocupado agora será bem menor. Isso gera o seguinte enunciado num sistema isotérmico. Num sistema onde a temperatura vai permanecer constante, a pressão e o volume serão inversamente proporcionais. Nas figuras, trabalhamos com duas variáveis, pressão P e volume V. Então, a temperatura aqui ela está constante. E se a temperatura é constante, se trata de uma transformação isotérmica. Isso gera a equação que é pressão inicial vezes volume inicial, que é igual a pressão final vezes o volume final. Para aplicar essa equação, eu trouxe um exemplo. Considere um recipiente com uma tampa móvel capaz de deslizar sem atrito, contém 20 litros de gás oxigênio sob pressão de 160 kPa a 298 Kelvin. Qual o volume do gás se a pressão for reduzida para 80 kPa nessa mesma temperatura? Se a temperatura não variou, isso significa que ela é uma transformação isotérmica. E a equação que a gente vai utilizar é a que vimos antes, que é pressão inicial vezes volume inicial igual pressão final vezes volume final. A pressão inicial é 160 kPa. O volume inicial é 20 litros. A pressão final é 80 kPa. E o volume final é o que a questão pede. Substituindo todos esses dados na equação, fica da seguinte maneira: 160 vezes 20 é igual a 80 vezes o volume final. Vai ficar 160 vezes 20 sobre 80 igual ao volume final. Fazendo esse cálculo, temos o volume final, que é igual a 40 litros.